bem-aventurada sois entre as mulheres. E ela disse que seja feita a vontade do Pai. E assim é o carinho que Deus tem para cada um de nós, pais e mães. Mães e pais, o casal que recebe o filho. Somos convocados a ser co-criadores de Deus. E esse carinho que a espiritualidade tem. E todos os pais, não só mães, pais e mães, são bem-aventurados por Deus, que são seus co-criadores, continuando essa obra maravilhosa da criação, recebendo esses espíritos que temos a necessidade nessa vida de repararmos ou de construirmos, não importa, mas que temos a necessidade de estar com eles ao nosso lado na presente encarnação. Então recebemos de braços abertos. E esse mês de maio, especialmente, é que celebramos no próximo domingo as mães, né? Os pais, por consequência, porque não haveriam mães se não fossem os pais. Então nós vamos cerrando suavemente os nossos olhos, lembrando de Maria, a mãe de Jesus. Quantas vezes é para ela que nós pedimos que, por intermédio dela, seja feita a vontade do Pai. Jesus disse que ninguém iria ao Pai se não fosse através dele. E nós solicitamos esse amor de mãe, esse coração doce, amoroso de Maria, e por intermédio dela nós pedimos. Como nessa tarde, nós agradecemos a bênção da vida, que nós sabemos é que uma mãe nos abriu a porta da existência, e pedimos a Nossa Senhora que esse seu amor, a sua ternura, possa envolver toda a nossa humanidade. Pedimos, Maria Santíssima, através do seu Filho Jesus, que reuniões como a nossa na tarde de hoje, em que procuramos estudar para poder vivenciar o Evangelho de seu Filho Jesus, nós pedimos que nos abençoe. Abençoe os nossos propósitos de estudo através das palestras, de mudança através das nossas atitudes, do aprendizado que recebemos. Que abençoe, nossa Mãe querida, esses nossos propósitos, e que nós possamos não só aprender, mas vivenciar no nosso dia a dia essa família terrestre. Sabemos que é o nosso primeiro templo, o nosso lar, que nós possamos vivenciar os ensinamentos de Jesus. E assim, nós vamos suavemente abrindo os olhos, nos preparando para a palestra da tarde, envolvendo José Roberto com muito carinho, né? Que vai nos falar. Tá bom, ok. Boa tarde a todos. Sempre uma alegria falar sobre o Evangelho de Jesus e falar sobre a doutrina espírita. Nós estávamos até agora lá procurando resolver problemas técnicos, porque a nossa palestra é transmitida diretamente pela internet. Então, aqueles que também se encontram em casa, se sintam abraçados em nome dos mentores desta casa. Antes de falar sobre o tema da tarde, eu pesquisei sobre um assunto bastante interessante, que é o que a Leda abordou também, sobre o Dia das Mães. Como é que esse Dia das Mães, como é que surgiu o Dia das Mães? Como é que chegamos a esse ponto de celebração no mês de maio? E fica sempre aquela interrogação. Normalmente se pensa que é o mês porque existe a celebração do dia de Nossa Senhora, outros falam que é o mês das noivas, etc. Então, mas a grande realidade é que
Já em 1872, em Boston, uma escritora chamada Julia Ward Howe, ela procurou organizar um encontro das mães e dos próprios filhos, homenageando as mães, porque ela entendia que deveria ser feita alguma coisa para que essas mães fossem homenageadas. E se passou muito tempo, alguns anos, e se passou quase mais que uma centena de anos, esse assunto ficou praticamente esquecido. E aí também nos Estados Unidos, mais uma vez, numa pequena cidade, no estado da Virgínia Ocidental, uma filha de pastores, chamada Anna Jarvis, ela entendeu que se deveria retomar um dia para homenagear as mães, em sinal de agradecimento, em sinal de de retribuir aquele amor que as mães dedicavam aos filhos e também aos companheiros. E elas e algumas amigas começaram um movimento para que esse dia fosse estabelecido, né? Na realidade, essa Anna Jarvis, ela queria homenagear a sua mãe, que se chamava também, por um acaso, Anne Mary Reeves Jarvis, que havia falecido aquele ano. E a sua mãe sempre teve esse desejo também de promover o encontro de mães. A Ana lutou durante 3 anos para que essa data fosse estabelecida, sem encontrar-se em grandes reflexos, grandes ecos, né? Até que um governador da Virgínia Ocidental, 3 anos após aquela primeira tentativa, esse governador chamado William Glasscock, ele estabeleceu o Dia das Mães e incorporou como uma data comemorativa. E por um acaso, isso é bastante casual, porque quando a Ana resolveu homenagear sua mãe havia recém-falecido, e ela queria fazê-lo no mês de maio. Por um acaso, calhou de ser o segundo domingo do mês de maio. Em 1914, essa data foi unificada nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos foi o primeiro país que iniciou essa homenagem às mães. E nos anos seguintes, 40 países aderiram a essa homenagem. 40 países espalhados pelo mundo todo, não só no mundo ocidental, também no mundo oriental. Inclusive, nós podemos dizer que a Turquia também aderiu a essa data comemorativa. E no Brasil, no dia 12 de maio de 1918, quer dizer, alguns anos, 4 anos após, a Associação Cristã de Moços de Porto Alegre resolveu fazer essa homenagem, embora no Brasil não fosse uma data oficial. Sendo que no ano de 1932, então o presidente Getúlio Vargas, ele estabeleceu essa data como uma data oficial. Então, o Brasil, nós temos, a partir do ano de 1932, já no século passado, nós temos essa data como uma data oficial da celebração do Dia das Mães. Então, essa é uma homenagem que eu queria prestar a todas as mães, uma vez que próximo domingo teremos o Dia das Mães. Então vamos entrar propriamente no nosso tema de hoje, que é do livro Pão Nosso, no capítulo 4, psicografado pelo Chico Xavier, Espírito de Emmanuel, que fala do tema antes de servir, ou seja, do tema servir, que é o maior exemplo que Jesus nos deixou servir. O próprio evangelista Lucas, no capítulo 16, versículo 13 do Evangelho, ele descreve que Jesus diz o seguinte: o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, isso é, mas para servir. Mateus também, no capítulo 20, no versículo 28, também diz a mesma coisa. O Filho do Homem não veio
para ser servido, mas veio para servir. Então, esse é o maior exemplo que Jesus nos deixa sobre servir. Muito bem. Quando nós falamos em servir, nós temos que pensar e agir. Ou seja, nós vamos trabalhar com a razão e com a emoção. Se eu falar para vocês, para cada um de vocês, que ponham as mãos na cabeça, prendam a cabeça com as duas mãos, o que vocês vão sentir? Só a cabeça. Vocês não podem sentir pensamentos, vocês não podem sentir a razão, ninguém pode sentir nada. Mas se eu falar para vocês, coloquem as duas mãos sobre o coração, no peito, o que vocês vão sentir? Vocês vão sentir o coração. Essa é a diferença de você falar de um pensamento estratégico ou de uma iniciativa com a emoção. Quando você consegue unir a razão com a emoção, então você está agindo de acordo com os seus impulsos internos. Para que você haja com a emoção, com seus impulsos internos, você precisa estar bem, ou seja, estar disposto, está agindo com amor. A ciência diz o seguinte, que se nós quisermos fazer algo somente com o pensamento, somente pensando, quisermos convencer alguém ou fazer alguma coisa, o alcance é de 30 centímetros ao nosso redor. Ou seja, se vamos convencer uma pessoa de alguma coisa, se essa pessoa estiver muito próxima de nós, possivelmente nós vamos convencê-la. Porém, se nós quisermos usarmos o coração, esse alcance muda para 3 metros. E mais fantástico ainda, se nós usarmos a razão e a emoção, então esse raio não tem como medir. Depende da nossa vontade, da nossa emoção, daquilo que nós colocamos naquilo que vamos fazer, isso não tem limites. Isso é uma explicação muito lógica, porque nós temos aqui o plexo cardíaco. E esse plexo cardíaco, ele é responsável pelos sentimentos. E quando nós falamos, vamos vibrar para alguém, vamos fazer alguma coisa para alguém, nós sempre falamos, vamos liberar o amor que nós temos em nosso coração. Quando na realidade, o que nós estamos fazendo, nós estamos usando o amor. Nós estamos usando a emoção. Nós não podemos vibrar para ninguém ou para lugar nenhum sem que nós possamos usar a nossa emoção, o nosso coração. E quando nós unimos a razão, a emoção, então aquelas pessoas que lá estarão recebendo esse nosso amor, esses nossos fluidos amorosos, que é uma matéria sutil. Porque no universo, tudo é ou espírito ou matéria. Se nós falamos em pensamento, falamos em matéria também, uma matéria que vai adquirir formas. Se nós falamos em vibrações de amor, nós estamos falando de uma matéria quintessenciada, que vai chegar até a pessoa a qual nós pensamos, em forma de fluidos benéficos, fluidos curativos, tranquilizadores, fluidos fraternos, fluidos de paz. Então, quando Emmanuel coloca o termo antes de servir, é que nós temos que nos preparar para servir. Nós vamos pegar aqui mais além, no Evangelho de Lucas, quando ele diz, não podeis servir a 2 senhores, porque se prenderá a um e desprezará ao outro,
ninguém pode servir a Deus e a Mamon. E aí cabe uma explicação. Muitos de nós ouvem falar em Mamon. Alguns pensam que é um deus pagão ou alguma coisa assim. Na realidade, Mamon é um termo de origem aramaica que significa dinheiro, riquezas, posses, poder, bens materiais. O que Jesus está dizendo? Que nós não podemos servir a Deus se nós não conseguimos nos desprender do apego material, ou seja, nos melhorarmos. Portanto, para servir, nós temos que estar pronto para isso. Servir não é simplesmente um ato mecânico. Pegar aquilo que nos sobra e dar a alguém. Pegar aquilo que nos excede e alimentar um faminto. Uma roupa que já está toda esfarrapada e dar a alguém que precisa de um, né? Exatamente, nós temos que pegar alguma coisa que tenha utilidade, que aquilo se ponha o coração, que se ponha a emoção. Senão não tem valor. Não existe validade para isso. E Jesus, na época, ele sempre pregou esse procedimento. Sempre pregou esse procedimento, porque na própria hierarquia do país em que vivia Jesus, existia uma diferenciação muito grande. E justamente aqueles que se dispunham a fazer mais, eram aqueles que se situavam na terceira camada da hierarquia, que se chamava de pobreza. Porque existia a aristocracia, né? E aí Jesus, quando Jesus fala de servir Deus e a Mamon, são aqueles que realmente pensam nos bens materiais, esquecem dos bens espirituais, aqueles que se apegavam justamente aos bens materiais e fazendo com que as leis mosaicas se encaixassem aos seus interesses, ou seja, fazendo aquilo de forma mecânica, não do coração. Existia ainda a pequena burguesia, que eram aqueles que tinham nomes na sociedade, que poderiam designar membros para o sinédrio, membros para os cargos políticos, né? E existia a pobreza, que eram os camponeses, assalariados, pescadores, e nós sabemos quem eram os seguidores de Jesus. Os seguidores de Jesus eram justamente esses, os pecadores, os pescadores, pecadores também, com certeza, né? Os assalariados, aqueles que, os pastores, os artesãos, todo aquele povo. Jesus ainda nos alerta através do Evangelho de Marcos, no capítulo 7, do versículo 17 ao 25, uma parábola muito, muito própria para esse tema, que é a parábola do moço rico. Parábola do moço rico, né? A parábola do moço rico, todos vocês já conhecem, não vou fazer um pequeno resumo. É aquele moço que chega a Jesus e diz: mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus então diz o seguinte: segue as leis. Não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, não cometerás falso testemunho, amarás ao próximo como a ti mesmo. Aí ele diz a Jesus: mas eu já faço tudo isso. Jesus disse então para ele: então, vende tudo o que tens, dê aos pobres e me segue. Aí o moço, aí ele pensou bem, falou: não dá certo, né? Não dá certo, não dá certo. Então ele estava apegado aos bens materiais, porque ele era um moço que tinha muitas posses, muitas riquezas, tinha uma situação invejável na sociedade. Mas essa parábola de Jesus não quer dizer que nós devemos ser paupérrimos, sermos miseráveis, não é isso.
Jesus fez um teste com ele, como a Matilde diz muito, muito propriamente. Ele fez um teste. Está pronto para me seguir? Se desapega dos bens materiais e venha comigo. Isso é uma análise que nós temos que fazer. Isso está nos evangelhos. Está nos evangelhos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo também, essa passagem. É uma análise que nós temos que fazer, uma autoanálise, para sabermos se nós estamos prontos para fazer alguma coisa. Se nós estamos prontos para servir. Se aquilo que nos chama ao trabalho é digno de nós abandonarmos alguma coisa que nos apega. Deixarmos o conforto do lar num dia de frio. Deixarmos um feriado, por exemplo, para um trabalho espiritual, para atender aquelas pessoas que precisam. Deixarmos, possivelmente, do tempo que nós estaríamos dedicando ao ganho de bens materiais, para que dedicar esse tempo ao ganho dos bens espirituais. É o teste que Jesus fez. E aquilo que Jesus adverte, não servir a Deus e a Mamon. Nós temos que viver de que forma, então? Com a razão, com a emoção. Nós temos que estabelecer um ponto de equilíbrio. A sociedade necessita de bens, de pessoas que administram e produzem bens. Porque senão não haverá empregos, não haverá progresso, não haverá geração de outros bens. Mas não necessita dos excessos. Por isso que esse mundo é um mundo de provas e expiações. Porque é um mundo onde o excesso ao apego material prejudica a visão da fraternidade. Há de haver uma visão maior para o próximo, para a fraternidade. Há necessidade dessa dedicação, porque estaríamos reduzindo todos esses problemas existentes que não são resolvidos através de leis, não são resolvidos através de imposição. Só é esse grande problema da humanidade só será resolvido com a nossa transformação. Agora vem a pergunta: o mundo está se transformando? Sim, está se transformando. Lentamente, mas está se transformando. Porque aos nossos olhos, o tempo que nós podemos medir é muito difícil, muito pesado. Mas aos olhos da espiritualidade, aos olhos de Jesus, esse tempo é relativo. Nós estamos avançando. Hoje nós temos já a propriedade de abordarmos esses temas de fraternidade, de desapego, de servir, de uma forma muito mais tranquila. Quando nós falamos hoje de doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, nós não estamos mais falando simplesmente dos fenômenos espirituais. Não estamos mais falando das manifestações pura e simplesmente. Nós não estamos mais falando da explicação que Kardec buscou e codificou para que tomássemos conhecimento. Nós estamos aplicando o Evangelho. O próprio Livro dos Espíritos não é um repositório técnico de conhecimento, mas um repositório de conhecimento moral também. De elevação moral, de reforma moral, aquilo que os espíritos trouxeram para Kardec, no século retrasado, no final do século retrasado, hoje é aplicado com muita propriedade, porque Jesus pregou a máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Kardec veio aplicar uma outra máxima: amai-vos e instruí-vos. Porque sem instrução, como nós vamos usar o recurso da emoção, do amor? Como é que nós podemos juntar a razão com a emoção? Nós não podemos só agir com a emoção. E não podemos só agir com a razão. Conhecimento. Instrução não quer dizer que devemos sentar nos bancos das escolas, das faculdades. O conhecimento é uma coisa tranquila. É a transformação. O conhecimento é o que nós falamos tanto sobre a reforma íntima. É aquilo. É reformular valores.
Reformular valores através do Evangelho de Jesus. Reformular valores através da instrução dos Espíritos, através das obras da codificação, através desse repositório imenso de conhecimento, de fraternidade e de amor, que são as obras de André Luiz, que nos foram trazidas através de Chico Xavier, as obras que nos foram trazidas através da mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, agora do Divaldo Pereira Franco, de tantos outros, do Bacelli, de tantos que nos trazem. E a espiritualidade está em atividade mais do que nunca. Parece, às vezes, que as coisas estão paradas. Fala, poxa vida, será que tudo parou? Nós só vemos notícias desagradáveis, porque na realidade, de todas as notícias que nós vemos, nós gravamos os 10% de notícias desagradáveis e esquecemos o restante. Esquecemos o restante. Essa é a grande realidade. Existe uma estatística que diz o seguinte: no universo pesquisado, 35% são pessoas que sorriem. 60% são indiferentes. E olha que fantástico. 5% são pessoas que estão sempre pessimistas. Veja só. O que pode contaminar esse pequeno universo de pessimistas pode contaminar o grande universo dos 60% de indiferentes. E aqueles que sorriem é porque acreditam. Não porque são conformados com a situação existente. São aqueles que acreditam, aqueles que estão dispostos a servir. Aqueles que se prepararam para servir com o coração. Diz ainda Emmanuel que na seara do mestre todo trabalho digno é edificante. Então servir não significa simplesmente você estar no centro espírita, ou você participar de um grupo evangélico, ou você frequentar a sua igreja. Não é isso. Servir é tudo aquilo que nós fazemos com o coração, aquilo que nós fazemos com desapego, com certo desapego. Até a nossa própria profissão nós temos que ter um certo desapego, não podemos ser gananciosos. Isso é servir. Então todo trabalho digno é edificante. Em todos os reinos da natureza, cada qual serve a seu tempo. Não é fantástico isso? Todos os reinos da natureza, cada qual serve a seu tempo. Ele fala da água que sacia a sede, que irriga a terra, mas que desorientada também destrói. Que desorientada destrói. Fala da pedra que edifica as construções, que calçam caminhos, mas se lançada contra alguém também fere. Né? Então veja como é que nós devemos agir, com a nossa emoção, com o nosso amor, com a nossa razão. Fala da árvore que fornece sombra, abrigo, dá frutos, fornece a madeira para fazer utensílios. Porém, a mesma madeira nós podemos fazer uma arma. Veja como é que a natureza nos fornece tudo o que nós precisamos. O Criador nos fornece todas as possibilidades que precisamos. Basta que nós possamos agir com amor e com a razão. E ele termina falando dos exemplos dos espíritos abnegados, desses espíritos que já poderiam estar em outras esferas, que já poderiam ter alçado esferas maiores, não precisariam mais estar entre nós. Estão aqui entre nós servindo, trabalhando conosco. Exemplo do Dr. Bezerra de Menezes, que poderia estar já em outra esfera, mas ele faz questão de estar aqui, porque ele escolheu aqui esse planeta, escolheu o Brasil, que às vezes nós desacreditamos. Dr. Bezerra de Menezes, um espírito que já poderia estar em outras esferas, que diz que enquanto houver alguém para socorrer, enquanto houver uma lágrima, ele vai estar aqui. Vai ficar muito tempo conosco. Graças a Deus ele vai ficar conosco. Ainda bem. E tantos outros espíritos. Ainda lembra dos exemplos de Paulo de Tarso, a transformação, o momento que ele começa a servir. Esse é o grande exemplo que ele nos exorta.
E Paulo, quando usa seu conhecimento, a sua razão, com seu amor, com a sua emoção por Jesus, passa a ser aquele que reedifica o cristianismo, aquele que nos traz o cristianismo vivo, esse que nós estamos hoje vendo. É Paulo que nos trouxe. Se não fosse Paulo de Tarso, possivelmente não estaríamos sequer falando no cristianismo, aquele que foi escolhido por Jesus. Por quê? Porque sabia do seu potencial. E Jesus sabe do nosso potencial, de cada um de nós. A espiritualidade sabe do que nós podemos fazer. Confia em nós, por isso que nós aqui estamos. E é sempre tempo de começar, é sempre tempo de fazer alguma coisa. Portanto, vamos nos lembrar das palavras de Emmanuel. Antes de servir, não vamos nos preparar antes de servir. Vamos fazer uma autoanálise, vamos ver se no nosso lar nós estamos harmonizados suficientemente para podermos sair para servir ao próximo. Como disse Jesus, antes de trazer a sua oferta, vai e se reconcilia com seu irmão. Muito bem, eu trouxe uma aqui que sempre vemos, sempre estamos juntos no Centro Espírita, né? Mas é assim que funciona, né? Porque se não houver esse sentimento, esse amor, se nós não usarmos o coração, se nós não usarmos esse potencial de amor que nós temos, nós não vamos progredir, nós não vamos alçar níveis maiores. Portanto, queridos companheiros, essa é a mensagem que eu queria transmitir essa tarde, e na realidade foi simplesmente o expositor daquilo que Emmanuel transmitiu através da mediunidade de Chico, na interpretação do Evangelho de Jesus. Tudo isso que nós falamos trata-se do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Que Jesus abençoe a todos nós, que Jesus abençoe também aqueles que estão nas suas casas nos assistindo, e que possamos ter assim uma tarde maravilhosa, aproveitar esse dia maravilhoso, e que todas as mães tenham um Dia das Mães fantástico, maravilhoso, cheio de amor. Alguém gostaria de fazer algum comentário? No momento em que nós sentimos, não é? Nós acionamos no nosso cérebro uma zona que cuida também dessa parte emocional. A nossa emoção também está numa zona do nosso cérebro. Então, unindo isso, esse potencial ele cresce, né? Veja bem, a emoção ela pode ser benigna ou maligna. Mas quando nós acionamos essa emoção benigna em favor de outrem, que é o amor em atividade, meu Deus, nós podemos varar qualquer barreira, destruir qualquer impedimento, sempre no bom sentido, né? Porque o alcance, como você mesmo falou, é muito grande. Não é? Por isso que a gente vive mais emocionalmente o dia a dia, sentindo, como você falou, essa beleza desse dia claro, né? Tranquilo, e que nós conseguimos realmente chegar aqui. Isso é uma dádiva, né? Todos nós estamos aqui tomando conhecimento dessas coisas, aprendendo um pouquinho mais. Isso para nós significa muito, né? Onde vai o nosso pensamento.
Mãe Terra, envolvendo em fluidos salutares, de paz, de saúde espiritual. Vamos envolvendo todos os lares do planeta. Que as lições de amor que Jesus entregou possam estar presentes nos lares. Cada um de nós se lembrar de algum lar em desajuste, onde houver necessidade, vamos mentalizando, direcionando para lá o nosso pensamento, envolvendo em vibrações amorosas. Vamos envolvendo também os idosos, os jovens, os espíritos que estão chegando, aqueles que estão partindo. Vamos entrando agora em especial para o nosso lar, mentalizando a figura de Jesus, iluminando cada cômodo da nossa casa. E nessa tarde abençoada, vibrando da nossa mãe, que nos trouxe à Terra, que nos deu a oportunidade dessa reencarnação, seja ela onde estiver, no nosso plano físico ou no espiritual, endereçando a ela todo o nosso amor e gratidão. E vibrando por todas as mães do planeta, as mães biológicas e as mães de coração. Que Jesus e a sua Mãe Maria Santíssima possa envolver a todos nessas vibrações amorosas, salutares. E assim, companheiro espiritualidade presente, os mentores dessa casa, nós vamos agradecer